A inflação voltou a subir em agosto. O IPCA, que é o índice considerado oficial, já que é usado nas metas do governo, fechou em 0,24%, muito acima do 0,03% do mês anterior. Segundo o IBGE, que calcula o indicador, comer fora de casa subiu um pouco mais de um mês para o outro. E a alta do dólar já é sentida no preço de produtos, como pãozinho. Em agosto, a inflação medida pelo IBGE teve alta de 0,24%. Acima do registrado em julho, mas abaixo do índice de agosto do ano passado. Tirando algumas altas expressivas, como o leite, que não para de subir, os alimentos em média ficaram mais baratos para quem almoça e janta em casa. Os preços do tomate e da cebola despencaram no mês passado. Para quem come fora de casa, o movimento foi justamente o contrário. Os preços já tinham subido em julho e em agosto ficaram ainda mais salgados. Nos últimos 12 meses, o preço da refeição fora de casa acumula uma alta de quase 10%. Os preços são altos. Tá complicado, pô. O salário não aumenta e os preços estão sempre acima mesmo. Alguns alimentos importados subiram por causa da alta do dólar. Os eletrodomésticos também. E o que a gente vê aí, no caso específico dos artigos de residência, já é alguns sinais de que o dólar tem influenciado o custo, em especial alguns itens alimentícios, como o trigo, na formação do pão, do macarrão, e os eletrodomésticos, que também subiram de um mês para o outro. Como o resultado de agosto deste ano foi menor do que o do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses voltou a se aproximar de 6%. Dentro da meta estabelecida pelo governo. Nós não corremos mais o risco de ultrapassar o teto de 6,5%. A trajetória da inflação é uma trajetória de queda, porém ainda muito superior ao centro da meta de 4,5%. É possível esperar que fechemos o ano de 2013 com algo entre 5,5% e 6% no acumulado. Para analisar o resultado da inflação de agosto, está em Brasília o nosso editor de economia, João Borges. Oi, João, boa noite. Bom, a inflação voltou a subir, mas não um patamar tão alto como como estava ali no começo do ano. Na verdade, o dólar fez esse caminho, estava subindo bastante recentemente. Dólar subindo acaba puxando um monte de coisa junto com ele. Ainda é o caso de ficar preocupado? Olha, Grilo, há motivos para preocupação, claro, e quem reconhece isso é o próprio Banco Central, que na semana passada aumentou a taxa de juros justamente preocupado com o futuro da inflação. Agora, para a gente entender o que está acontecendo com a inflação neste momento e o que vem aí pela frente, a gente até fez um diagrama para mostrar exatamente isso. A principal força de pressão que empurra a inflação para cima é o dólar. O dólar tem uma pressão inflacionária, por quê? Tudo que é importado fica mais caro. Tudo que tem matéria-prima, um insumo importado, também fica mais caro. E até aquilo que a gente produz aqui no Brasil, mas que exportamos, também sente o efeito do dólar mais caro. Mas há uma força contrária. Nesse caso, nós temos, por exemplo, a queda do consumo, que resulta da perda de poder de compra do salário por causa da inflação muito alta nos últimos 3 anos. Então, o consumidor compra menos, fica mais resistente, e aí o empresário tem dificuldade de repassar o preço. Então, você tem o dólar pressionando para cima, o consumo caindo, pressionando para baixo. E é justamente para desempatar esse jogo que o Banco Central vem aumentando a taxa de juros para reduzir ainda mais o consumo e controlar a inflação. Então, Grilo, a situação é mais ou menos a seguinte: apesar desse discurso otimista do governo de que a inflação está controlada, a economia está crescendo, nós estamos numa situação de uma travessia prolongada e ainda bastante difícil. Ok, obrigado, João.